Lucas 14, eu convido a igreja a que se coloque de pé. Assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não tirará logo mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá um lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto como uma honra diante de todos os convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Oremos ao nosso Deus. Pai, a noiva de Jesus cantou para o Senhor, antes de ouvirmos a tua presença, a tua palavra. E adorou o Senhor, porque tu nos deste o Salvador e a presença maravilhosa do Espírito Santo. Pai, eu quero te pedir que Cristo seja exaltado sobre todas as coisas na pregação desta manhã. Eu, como instrumento limitado, pecador, estou humilhado aos teus pés, meu Deus. E cada um de nós se humilha diante do Senhor agora. A nossa atitude é a do publicano que dizia: Senhor, se propício a mim, pecador. Confiados na mediação do Senhor, do perdão de pecados, na vida eterna que recebemos pela graça de Jesus, nós ousamos adentrar a sala do trono e esperamos de ti bênção, vida eterna, alegria e paz. Pai, fala conosco. Transforma a nossa vida pelo poder do Teu Espírito Santo, que fala na Tua palavra. E deixa-nos conhecer-te, ó Deus, enquanto ouvimos a Tua Escritura. Mostra-te a nós e dá glória ao Teu nome. Essa é a nossa oração, Pai, que nós fazemos humilhados, mas confiando na redenção, na mediação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Queridos amigos e irmãos, a mesa é um dos lugares mais estratégicos da história da humanidade. Algumas das maiores decisões deste mundo foram tomadas por homens e mulheres que compartilhavam em comunhão, sentados à mesa. A mesa é tão importante que o Senhor a usa como instrumento para nos dar a ordenança por meio da qual recebemos graça e nos aprofundamos em nossa comunhão com Ele. A mesa, querido amigo e irmão, tem a ver com intimidade, tem a ver com comunhão, tem a ver com proximidade. Uma das maiores dores da pandemia, que eu tenho sentido falta, é não poder sentar à mesa com irmãos e amigos,
para podermos compartilhar a vida, a caminhada cristã e o discipulado do Evangelho de Cristo Jesus. Nossa cidade é uma cidade muito ocupada. Nós não ficamos sempre à mesa com as pessoas que amamos. Mas eu, quando pastoreei no Chile, amados irmãos, conversava com minha esposinha dessa semana. Poderia descrever 7 anos de pastorado ali. Se eu fosse escrever um livro, eu diria: ministério no púlpito e na mesa. É impressionante, amados irmãos, como Deus nos usa para pregar a palavra no púlpito, mas quando nós sentamos na mesa com o povo de Deus, nós compartilhamos a vida de Deus. Aqui, amados amigos e irmãos do nosso texto, Jesus foi convidado para sentar em uma mesa, a mesa de um grande fariseu. Infelizmente, a intenção dele não era melhor. Depois de um culto na sinagoga, num dia de sábado, aquele fariseu, que provavelmente era o principal daquela sinagoga, convidou o Senhor Jesus e convidou muitas pessoas para sentarem-se com ele à mesa. E aqui, queridos amigos e irmãos, ele tenta pegar o Senhor Jesus no dia do sábado. Mas eu vou descrever a narrativa toda do texto à medida que for expondo, é melhor. Então nós vamos ver aqui que quando Jesus se senta na mesa daquele fariseu, ainda que a intenção do fariseu não fosse a melhor, ele quer abençoar a todos os que ali estão. E sentado à beira da mesa, o Senhor Jesus nos dá lições maravilhosas. E ele aqui nos apresenta os imperativos de uma vida abençoada. Imperativos de uma vida abençoada. Que hoje o púlpito para nós seja como uma mesa. E que nós recebamos o pão do céu. E que nós ouçamos nosso próprio Senhor Jesus falar conosco, quando Ele nos apresenta aqui os imperativos de uma vida abençoada. E o primeiro imperativo de uma vida abençoada que o texto nos apresenta é: seja misericordioso. O primeiro imperativo de uma vida abençoada é: seja misericordioso. O nosso texto nos diz, amados irmãos e irmãs, do versículo de 1 a 4, que um dos principais dos fariseus convidou Jesus para comer pão naquele Shabá. E estava naquele dia, naquele Shabá, na casa do fariseu, um homem hidrópico. Essa não é uma enfermidade que nós costumamos ver muito nos nossos dias. Mas naqueles dias, alguns homens que tinham inflamações nas suas juntas, ou tinham problemas renais, eles tinham a triste enfermidade de ter, por exemplo, o seu pescoço inchado, ou a mão inchada, ou a barriga inchada, uma doença que antigamente chamavam de barriga d'água. Os mais antigos já ouviram falar disso. Então essa pessoa era chamada de hidrópico. E aquele homem convidou Jesus, e Jesus está sentado à mesa com todos os convivas, e ali está um hidrópico. E no lugar de desejarem que Jesus cure aquele homem, eles estão espreitando o Senhor Jesus. Eles o estão observando para ver se ele vai curar no sábado, para terem do que acusá-lo, amado irmão, para dizer que ele não é fiel à lei de Deus. O texto nos mostra, dentro desse primeiro ponto que nos chama a sermos misericordiosos, que a religiosidade espreita. Ela fica espreitando, pronta para pegar, pronta para acusar, pronta para tirar pedra, pronta para mostrar quem não é de Deus. Mas o Senhor, que é o Evangelho, se compadece. Estava ali um homem hidrópico, e Jesus no versículo 3 pergunta aos intérpretes da lei que ali estão: é lícito ou não é lícito curar no sábado? Jesus, amado irmão, está movido pela misericórdia. É por isso que o texto nos diz: seja misericordioso, porque o Senhor é misericordioso. Mas a religiosidade, amado irmão, ela endurece. Olha para você ver o texto, que eles não respondem nada para o Senhor Jesus. A religiosidade endurece, mas o Evangelho, graças a Deus, se compadece. Mesmo que eles estejam duros e não respondam nada, o versículo de número 4 nos diz que o Senhor tomou aquele homem, o curou e o despediu. Imagina essa cena, todos sentados ali, naquela mesa do fariseu,
uma mesa na frente, a outra grande em forma de ferradura, todos olhando aquela cena. Jesus toma aquele homem pela mão e diz: você está curado, meu filho. E de repente o pescoço, que estava grosso, desinchou naquele momento, meu querido amigo irmão, ou a mão inchada voltou a normal, e aquele homem se encheu de alegria. Jesus falou: vai-te em paz, eu te abençoo, louvado seja Deus. Enquanto a religiosidade endurece, o Evangelho cura. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a religiosidade, amado irmão, anula, mesmo vendo um milagre tão grande desses, esses homens não celebram a glória do Senhor. Jesus lança a eles a seguinte pergunta: qual de vós, se o filho ou o boi não cair num poço, não tirará logo mesmo no dia de sábado? O Antigo Testamento condena a quebra do sábado. E até hoje nós, como cristãos, não queremos quebrar o dia do Senhor, pois queremos adorá-lo em espírito e em verdade. Mas a própria lei permitia que quando o seu boi caísse num buraco, você, por misericórdia, deveria tirá-lo. Porque o Shabá é um dia de exercer misericórdia. O dia de descanso é um dia de atuar para abençoar a vida do outro. E aqui o texto da palavra de Deus, o Senhor pergunta: qual de vós, se o seu filho cair num poço, ou se o seu boi cair lá, você não vai tirá-lo no sábado? Diz o versículo 6 que eles não puderam responder nada ao Senhor. Mas veja bem como a religiosidade anula. Eles ficam sem resposta. Mas graças a Deus, porque o Evangelho confronta. O Evangelho confronta a soberba, o orgulho, o julgamento, a religiosidade, mostrando que Ele é compassivo, que Ele cura, que Ele transforma a vida do pecador. Com tal atitude do Senhor Jesus, nós aprendemos em primeiro lugar nesta manhã: seja misericordioso. Ah, meu querido amigo e irmão, nós precisamos tomar muito cuidado. A Bíblia sim nos ensina a julgar em determinadas situações. A Bíblia nos ensina a ver uma conduta errada e uma conduta certa. Mas a Bíblia não nos permite julgar temerariamente. Ela diz: não julgueis para que não sejais julgados. Porque na medida em que julgados, vocês também serão julgados. Que adianta você ter, querido amigo e irmão, uma trave no seu olho e ver um cisco no olho do seu irmão? Ah, querido, na medida em que você julgar, você vai ser julgado. Então eu e você deveríamos ser muitas vezes mais misericordiosos. Porque se você não está cometendo determinado tipo de pecado, é única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus que está na sua vida. Jesus foi misericordioso. Aqueles religiosos não foram. Eu quero lhe perguntar nesta manhã: você é uma pessoa misericordiosa? Ou você é alguém que está pronto para apontar o dedo? Você, mal seu irmão acabou de pecar, você já está com pedras na mão, pronto para atirar nele? Imagine se o Senhor fosse tratar você com a mesma misericórdia com que você tem tratado os seus irmãos. Se você quer ter uma vida abençoada, seja misericordioso, porque o Senhor tem tido misericórdia de você. Misericórdia é o atributo de Deus por meio do qual Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a sua ira. É como, querido amigo e irmão, se o Deus eterno viesse contra nós como um grande guerreiro, irado com uma lança, pronto a cravar-nos na parede. Mas de repente Cristo entra no meio e Ele crava a sua lança em Jesus. Jesus teve misericórdia de mim e de você, porque Ele deu a vida dele para pagar os meus e os teus pecados, entendendo que Ele teve misericórdia de nós, e nós somos pecadores e não somos melhores do que ninguém. Nós deveríamos exercer misericórdia com os nossos irmãos e irmãs, nas situações difíceis, nas grandes batalhas que eles enfrentam. Se você quer ser um cristão abençoado, se você quer fazer a diferença, se você quer ter uma vida abençoada, seja misericordioso. Mas o texto da palavra continua a nos apresentar um outro imperativo de uma vida abençoada. O primeiro é: seja misericordioso. O segundo é: seja humilde.
O primeiro imperativo de uma vida abençoada é: seja misericordioso. O segundo é: seja humilde. Vamos ler, queridos irmãos, a partir do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Leiam todos comigo numa só voz. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele te diga: dá o lugar a este, então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante dos demais convivas. Leiam todos comigo, versículo 11. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Querido amigo irmão, seja humilde. O Senhor Jesus está naquele banquete na casa do fariseu, e ele observa que os convidados que vão chegando primeiro, os fariseus, aqueles religiosos, eles vão correndo logo para os primeiros lugares. Como era a mesa de banquete da casa de um grande fariseu, que tinha um grande salão para receber muitas pessoas, ele colocava a mesa da sua família na frente, que era reta, e depois ao redor da mesa havia uma mesa em formato de ferradura. Então imagine uma grande mesa dessa aqui no templo, a família sentada aqui, e uma outra mesa em formato de ferradura, chegando até o final. Aqueles que queriam achar-se mais importantes, chegaram rapidamente e foram ocupando logo os primeiros lugares. Eu estou pregando uma série sobre as parábolas de Jesus, eu não me esqueci. O primeiro ponto foi sobre um milagre, mas do contexto da parábola. Jesus conta para eles uma parábola. Ele diz o seguinte: quando você for convidado para ir num casamento, não sente-se no primeiro lugar. Porque se acontecer que há um convidado mais importante do que você, o que vai acontecer é o seguinte: o dono da casa vai chegar e falar assim: meu amigo, me desculpa, esse lugar está reservado para fulano. Isso vai ser uma tremenda gafe social para você. Irmão, naquela época era uma terrível vergonha, era uma humilhação diante de todos, mas não somente naquela época, hoje também. Se você está num grande evento e chega e se senta lá na frente, alguém chega no seu ouvido e fala assim: me desculpe, querido, esse lugar não é seu. Você vai baixar a cabeça e vai sair envergonhado lá para o último lugar. Então Jesus diz a eles: em lugar de fazer isso que vocês estão fazendo, façam o seguinte: se assentem no último lugar. E aí o dono da festa vai virar e vai dizer: o que você está fazendo aí, rapaz? Seu lugar não é esse. Você tem que ficar aqui ao meu lado, venha para cá, senta aqui na frente. E aí então você vai ser honrado diante de todos os convidados. E aí o Senhor Jesus nos diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Qual tem sido a sua postura na vida, meu querido amigo e irmão? Você poderia dizer que é humilde? Depois de uma semana tremendamente intensa de correria e trabalho, ontem no final do dia eu falei: não, vou ter que distrair a cabeça um pouco. E liguei a televisão e fui assistir o segundo tempo de um final de um campeonato. E um time aí, onde os torcedores são bem enjoados, ganhou o campeonato daquele estado. E aí então, um dos jogadores diz: nós tínhamos que ganhar mesmo, porque nós somos os melhores do Brasil. Nós chegamos lá, nós fazemos, nós aprontamos, nós somos os caras, nós arrebentamos com tudo. Aí a Cleusa olhou para mim e deu risada: esse é humilde, hein? Depois a Cleusa saiu da sala, a Isabel estava lá comigo. Aí o outro falou assim: não, nós estamos jogando bem. Outra coisa, nós somos muito humildes. Aí a Isabel começou a dar risada: pai, quem fala que é humilde não é humilde coisíssima nenhuma. Mas, querido amigo e irmão, como o ser humano pode se ensoberbecer em qualquer momento da sua vida? Você é alguém que, quando está numa conversa, começa a contar vantagens sobre si mesmo? Você começa a falar: olha, eu conquistei isso, eu fiz aquilo outro, e começa a chamar louvores para si?
e começa a glorificar a si mesmo, e começa a dizer: olha as minhas realizações, olha, cuidado, irmão. A Bíblia diz que todas as vezes que nós nos exaltamos, nós vamos ser humilhados. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e nos humilharmos na presença do nosso Deus, conscientes de que se Ele assim o quiser, Ele é quem vai nos honrar. A Bíblia diz em Provérbios 16, 18 que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Meu querido amigo e irmão, quando eu vejo alguém soberbo demais, empinado demais, eu começo a orar por essa pessoa, porque eu sei que lá na frente o tombo dela vai ser grande. Eu já vi pessoas que chegam assim na igreja e olham para você assim de cima a baixo, assim, tipo dando um checklist assim: indigno, não falarei com você. Misericórdia, meu querido irmão. Essa não pode ser a postura do povo de Deus. Nós não temos que nos achar bons. Eu não sei se acontece com você, mas todas as vezes que o meu coração começa a se sentir tentado para eu achar alguma coisa, o Senhor vai e me mostra quem eu sou. É impressionante. E eu louvo a Deus, amado amigo e irmão, porque isso é uma graça. Porque você é pecador. Você merece a ira de Deus. A Bíblia diz em Isaías 64 que a sua justiça não passa de trapos de imundícia. Você não impressiona a Deus. Você só é aceito na presença de Deus por causa da obra de Jesus. Então nós devemos, amados irmãos, dobrar os nossos joelhos e nos humilharmos na presença do Senhor. Como disse o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 5 e 6, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós nos humilhamos, irmãos, é impressionante, o próprio Senhor se encarrega de nos exaltar. É impressionante, impressionante. Que nós dobremos os nossos joelhos, que nós nos humilhemos, e Cristo vai ser glorificado em nossa vida, e na hora certa, Ele se exaltará em nós. É por isso que a palavra diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você tem se humilhado na presença do Senhor? Que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde, porque a esse coração contrito Ele não vai desprezar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Você tem vivido uma vida abençoada? Como ter uma vida abençoada? Jesus nos apresenta no texto os imperativos de uma vida abençoada. O primeiro deles: seja misericordioso. O segundo: seja humilde. Mas em terceiro e último lugar, o Senhor nos diz: seja generoso. O terceiro imperativo de uma vida abençoada, vou falar bem baixinho, num segredinho, só para você: seja generoso. Leiamos a partir do versículo 12. Leiam todos comigo do versículo 12 ao 14. Disse também ao que o havia convidado: todos, quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem os teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles por sua vez te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete,
convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Eu nunca vi ninguém fazer isso em sua própria casa. Nunca. Por uma igreja onde eu já passei, nós já fizemos um banquete para os garis. Convidamos os garis e demos comida para eles. Foi uma festa. Na mesma igreja, algumas pessoas de coração misericordioso que trabalhavam com famílias de pessoas dependentes químicas, uma vez por ano também faziam um almoço, uma comida e abençoavam aquelas pessoas. No mesmo lugar, as senhoras da igreja marcavam eventos para que nós pregássemos para a polícia, para os bombeiros, e levássemos um grande banquete para eles, e levássemos a palavra. Era algo maravilhoso, algo impactante, uma oportunidade de demonstrar generosidade e amor àqueles que estavam ao nosso redor. Mas Jesus aqui dá uma ilustração, amado amigo e irmão, dizendo a mim e a você que nós temos que ser generosos. Imagine comigo a cara daquele principal dos fariseus que convidou Jesus para comer, para pegar o Senhor Jesus, para acusar o Senhor Jesus. Ele não sabia que a bordoada ia sobrar para ele. Depois de curar aquele homem, impactar a todos os que estão ali presentes de maneira gloriosa, e depois de ensinar a todos aqueles que queriam se assentar nos primeiros lugares, buscando glória para si, Jesus se vira para o dono da festa e diz para ele: você, preste atenção, quando você for fazer um banquete, pare de convidar somente seus irmãos, pare de chamar somente seus amigos, pare de chamar somente seus vizinhos ricos, porque depois eles vão te chamar de novo e você vai ser recompensado. Mas sabe o que você tem que fazer? Quando você der um banquete, ele diz aqui claramente, você tem que chamar os coxos, os pobres, os aleijados, os cegos, e assim você vai ser bem-aventurado, porque eles não vão poder te pagar de volta, não vão poder te recompensar para esse banquete que você os convidou. Faz assim, e você vai ter um galardão, e você vai receber a recompensa no dia da ressurreição final. O texto está dizendo, amados irmãos e irmãs, que nós temos que ser generosos. Se nós entendemos o tamanho da generosidade de Deus para conosco, não se espera menos de nós. Se nós entendemos que o Rei da Glória desceu e se fez homem, resolveu nascer num coxo, viveu numa família pobre, trabalhou como um carpinteiro, pregou o evangelho às multidões, abriu os ouvidos dos surdos, os olhos dos cegos, destravou a língua dos mudos, fez com que os paralíticos andassem, ressuscitou os mortos, deu sua própria vida na cruz do Calvário para pagar os nossos pecados e ressuscitou. E nós não tínhamos nada para dar para Ele. Ele não precisava de nada de nós. Nossas melhores obras ainda são ofensivas a Ele, porque elas têm em si pecado. Mas mesmo assim, Ele foi misericordioso e nos amou e foi generoso e deu sua vida na cruz para pagar os nossos pecados. Nós somos as pessoas mais amadas da terra, porque Cristo generosamente se doou e pagou a nossa dívida na cruz. Se nós entendemos, amados irmãos, o tamanho do amor do Senhor por nós, e como Ele, sendo rico, se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos, nós vamos ser menos apegados a dinheiro, menos apegados ao que é material. Nós vamos compartilhar o nosso pão, nós vamos ser generosos, e nós vamos abençoar não somente aqueles que vão nos abençoar de volta, mas até aqueles que não vão poder fazer nada por nós depois. Num primeiro momento, a generosidade é tremendamente desinteressada, mas ela traz consigo uma promessa de uma recompensa eterna. O Senhor te dará a salvação de graça, mas Ele também tem galardão para você no reino dEle. Então seja generoso, não seja um murrinha, não seja um tacanho, não seja uma mão fechada, mas abençoe a vida das pessoas que estão ao seu redor, abençoe a igreja de Cristo Jesus,
Abençoe a obra missionária. Quem é generoso é feliz. Paulo diz lá em Atos 20:35 o seguinte: eu vos tenho ensinado em tudo que é mister socorrer os mais necessitados, e assim cumprir as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você tem um coração generoso? Entenda o tamanho da generosidade de Deus com você. E ao entender o quanto Cristo te amou e deu a própria vida dele no seu lugar na cruz, você vai deixar de ser alguém que vive para adorar o Deus dinheiro e vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua família, para abençoar a igreja de Cristo Jesus, para abençoar os necessitados, para abençoar a obra missionária. Que Deus nos dê um coração generoso para sermos uma bênção neste mundo, refletindo o caráter do nosso Deus, que nos deu o seu próprio Filho na cruz, mas nos dá veste, nos dá roupa, nos dá comida, nos dá família, nos dá tudo. Nós servimos a um Deus extremamente generoso. E é impossível que qualquer pessoa seja tão generosa como Deus, que deu seu Filho na cruz para nos salvar. Mas se nós entendemos o tamanho da generosidade de Deus para conosco, e como Ele nos ama e cuida de nós, nós seremos as pessoas mais generosas do mundo, e seremos uma bênção na obra de Deus. Você é alguém generoso? Ao olhar para o texto da palavra nessa manhã, eu quero te perguntar: você tem vivido uma vida abençoada? Se você vive julgando os demais o tempo todo, você aponta 10 dedos para todo mundo, você se acha muito, e você é alguém infeliz. Você não entende o tamanho da misericórdia que recebeu. Se você é alguém soberbo, você é alguém inseguro. Você é alguém angustiado que precisa andar provando o seu valor o tempo todo. Precisa mostrar para todo mundo que você é importante o tempo todo. Você não tem uma identidade centrada em Cristo. Você é um menininho medroso. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Você tem sido generoso? Se você se agarra ao seu dinheiro, preste atenção, você vai morrer e o seu dinheiro vai ficar aí. Que você administre bem o seu dinheiro para a glória de Deus, para abençoar sua família, a igreja, o mundo, a obra missionários necessitados. Mas que você entenda como o Senhor te amou e tenha uma postura generosa. Pastor, quais são os imperativos de uma vida abençoada? Seja misericordioso, seja humilde, seja generoso. Porque Cristo foi misericordioso e deu a vida na cruz para te salvar. Ele se humilhou da glória para pagar os seus pecados na cruz. Ele foi generoso e se entregou a si mesmo. Como ter uma vida abençoada? Vocês vão repetir comigo os 3 pontos, toda a igreja. Como ter uma vida abençoada? Vamos lá, em primeiro lugar, seja misericordioso. Em segundo lugar, seja humilde. Em terceiro lugar, seja generoso. Me ajuda a pregar para o seu irmão para terminar o sermão. Vamos lá? Quais são os imperativos de uma vida abençoada? Não precisa encostar, mas fala para o seu irmão: bom dia, olha para ele. Fala aí, bom dia, fala bom dia. Fala bom dia. Você quer ter uma vida abençoada? Fala para ele: seja misericordioso. Em segundo lugar, diga para ele: seja humilde. Em terceiro lugar, seja generoso. Que Deus te dê uma vida abençoada. Em nome de Jesus. Amém.